Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Para a trilha rapidinho, só para falar da nossa produtora parceira, que é a Grava Gente, cara. Eles te ajudam com tudo. Se tu tá começando, melhor ainda, porque é o foco deles. Então eles podem te ajudar a fazer a tua música, fazer teu clipe e a divulgar isso nas tuas redes. Então chamem eles no Instagram, @gravagente, fala com o Andrews ou com a Gabi. Eles vão te receber da melhor forma possível. Então chama lá, cara, não perde tempo e vamos dali. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Dudu Machado, da Little Quake. E aí, cara, como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Esse mate aí? Já tô vendo aí o gaúcho que não deixou o sul ainda. Jamais. Ainda não, nunca. Cara, foi muito bom o dia hoje. Dia bastante corrido. Preparativos aí para alguns lançamentos da banda. Mas isso aí, estamos com toda a corda. O ano não acabou, ainda tem muita coisa para vir na sequência. E feliz pra caramba pelo espaço. Obrigado desde já pelo convite. Pô, meu, demais. Demais. Quando eu vi a banda, a Little Quake, cara, eu fiquei louco, cara. Fiquei muito louco. Porque o timbre de vocês, velho, é um troço que, assim, ó, pula barreiras, tá ligado? O timbrão de baixo, o timbre de bateria, a mixagem, a master, tudo me apaixonou, cara. Eu quero saber, meu, vamos começar por aí. Da onde teve a ideia de ter Little Quake? Cara, então, eu só vou te adiantar de antemão que eu sou aquele tipo de pessoa que eu costumo falar demais. Inclusive, eu não sou muito convidado para podcast porque eu falo demais. Isso acho que é uma péssima apresentação, né? Falar que eu sou o cara que não é convidado para podcast por falar muito. Então, se eu começar a falar demais, tu me corta. Fica à vontade, não precisa ficar com vergonha. Pode deixar, pode deixar. Cara, eu acho que o Luizinho, o Isra, ele falou um pouco sobre como surgiu a banda no podcast que ele participou aqui, né? Na edição que ele participou. Sim, falou um pouquinho, mas eu quero saber a tua versão. Porque tem aquilo, né, cara? A versão do um é diferente da versão do outro, né? Tem coisas que tu pode lembrar que ele não lembra. Cada um mente de um jeito, né? É verdade. Então, cara, eu aqui no Coalando, então, tô mentindo já há muito tempo já, e muito bem, pelo jeito. Cara, basicamente, assim, eu e o Luizinho, a gente é amigo de longa data, a gente se conheceu por causa do som. Na época a gente tocava em projetos diferentes, lá em Pelotas ainda, né, morando no Sul. E aí no Sul, né? Eu tava um tempão sem tocar bateria e tudo mais, aí a gente eu comprei uma bateria para voltar a tocar, a gente montou uma banda na época com um terceiro amigo, que é o Yuri Barbosa, famoso Tandera, que essa banda chamava Oficina Beatnik. A gente começou a excursionar com essa banda pelo Paraná e Santa Catarina, e aí depois de algumas turnês a gente sentiu necessidade de começar a ampliar o território da banda, tipo, sair desse eixo ali do sul, sabe, do país. E a gente começou a cogitar a possibilidade de mudar para São Paulo. Daí, nesse meio tempo, eu e o Luizinho, a gente foi passar uma temporada em Santa Catarina, uma temporada de umas 2 semanas, fazendo algumas apresentações, mas nada a ver com esses projetos. Um lance mais cara, tocar em pub e tal, fazer alguns covers, que era uma outra frente que a gente também trabalhava na época. E aí, a gente, chegando em Santa Catarina... Sim. Tem o fatídico episódio do assalto na Praia do Rosa. Na verdade não foi um assalto, foi um furto, né? A gente chegou lá no dia 24 de novembro e o meu aniversário é dia 25. E aí eu tive a genial ideia da gente dormir no carro, acordar no dia seguinte, no meu aniversário, e pegar uma praia, depois dar um rolê, enfim, aproveitar o dia por lá e depois seguir para os nossos compromissos. E aí a gente foi para a praia e eu deixei a chave escondida na roda do carro. Coisa de interiorano. E aí quando a gente voltou, tinham roubado a chave. Por incrível que pareça, não levaram o carro, mas levaram a chave. E levaram documentos, levaram celulares e mais algumas bobagens, assim, alguns pertences pessoais, mas tudo coisa de baixo valor, assim, sabe? Inclusive tinha muito equipamento da gente ali dentro que o pessoal não roubou. Tinha praticamente todo o nosso equipamento ali de áudio, de vídeo. Tinha 2 computadores, tinha câmera, tinha lente, tinha placa de áudio, tinha coisa pra caralho.
E aí a gente ficou Meu nessa Deus. pendenga, acabou que a gente conseguiu levar o carro para a cidade vizinha, para uma das cidades mais próximas, não vizinha, mas uma das cidades mais próximas, que é Porto Belo, para ficar na casa de alguns amigos, de um casal de amigos, do Jeff e da Lili. E aí a gente ficou lá alguns dias, até chegar a chave reserva, a gente optou por ficar morando lá em Porto Belo, porque ia começar a temporada de verão, e Pelotas é uma cidade muito, muito parada, não tem onde tocar, não tem muito público, a gente ficou por lá. Nesse meio tempo a gente começou a tocar bastante, e o plano era mudar para São Paulo no final de 2019, lá por outubro, novembro. Só que aí acabou a temporada de verão, ali passou o carnaval, ali por março, a gente se olhou e falou, não faz sentido a gente voltar para Pelotas, para morar em Pelotas mais alguns meses, para depois ir para São Paulo. A gente já saiu de casa juntos, a gente já está com esse pensamento de estar morando em outro lugar, né, porque a gente ficou lá uns 4 meses, já considero isso morar fora. Vamos direto. E aí entrou aquele impasse. Não tem como a gente ir com a banda, porque o Yuri na época... aliás, na época não, ele segue casado, tem uma filha. Então, tipo, a gente tem que ter algum projeto para chegar em São Paulo. A gente tem que ter alguma coisa para chegar lá e apresentar para as pessoas, porque chegar lá sem conhecer ninguém, que era o nosso caso, sem ter uma banda, sem ter nada para fazer, a gente vai estar indo turistar e aí não vale a pena, não é negócio. Mas, Tchê, vocês não conheciam ninguém quando foram para São Paulo? Zero. Não sabia de ninguém. Fala uma pessoa que mora em São Paulo. Não sei, não tinha a menor ideia. Eu conhecia, assim, bandas que eu acompanhava e tal, mas de conhecer, de ter contato, não conhecia ninguém. Sério, cara? A gente chegou sem nenhuma referência, assim. Que loucura, velho. E foi a melhor coisa que a gente já fez na vida. Foram, assim, na cara e na coragem, né? Completamente. Mas, cara, foi uma decisão muito... Foi muito, assim, emotiva no sentido de, cara, a gente não aguenta mais estar fazendo o que a gente faz há tantos anos e saber que não tem uma projeção maior do que a gente já fez, sabe? A gente não tem como ir muito além disso aqui porque não existe um mercado muito maior do que isso aqui onde a gente está pro que a gente quer fazer ainda, sabe? Não desdenhando, não desmerecendo, não é isso. Tem vários amigos que trabalham com música aí no Sul, cara, pessoas incríveis que têm um trabalho muito foda, pessoas que trabalham com isso há muitos anos, há muito mais tempo que eu, inclusive. Mas assim, não era o nosso foco. A gente tava querendo algo diferente, simplesmente isso. Mas é aquilo que tu tava falando, né, cara? Quando tu tá no Sul, tu só vai tocar no Sul, tá ligado? Principalmente no Rio Grande do Sul. Tu só vai tocar aqui no Rio Grande do Sul, cara. Eu conheço bandas aí que estão tocando aqui desde quando surgiram, velho. E eu penso que a cabeça de um músico não pode ser fechada, pensar, vou tocar só na cidade, só um exemplo, só em Pelotas, no caso de vocês, né? Sim. Isso ia deixar vocês com uma falha, assim, de sei lá, eu queria ter feito tal coisa e não consegui, saca? Com um pezinho ali meio atrás, sabe? Cara, a gente... E ainda mais pensando em mercado de música autoral, né? Porque dá tranquilamente para tu viver bem de covers, de bandas... enfim, aí tem vários, mercado gigantesco. Pode fazer banda para tocar em eventos empresariais, para tocar em casamentos, formaturas, reuniões de família, pode tocar em pub, tu pode tocar em... Cara, em um monte de coisa. Pode trabalhar com várias frentes, levando pro lado do cover, das versões. Agora, quando tu vai trabalhar com o autoral, cara, tu pode ser a banda que tu for, tu pode ser a maior banda do Brasil, tu não vai ter como te sustentar e também o público vai enjoar de te tocar sempre na mesma região. Tu imagina, sei lá, pega uma banda grande aí, pega o Paralamas, por exemplo, tá? Uma banda nacional. Cara, se Paralamas fosse investir a carreira deles só em São Paulo, por exemplo, ou só no Rio, ou só, sabe, em um estado, não tô nem falando de uma cidade, mas em um único estado, não tem como a conta fechar. Porque, cara, a banda vive de show, sabe? A banda vive de estrada, pelo menos na minha concepção. E aí tu ficar reduzido a um local só, e também que tu vai estar privando outras pessoas de conhecerem o teu som, também tu vai estar te privando de conhecer outros sons, conhecer outras culturas, porque nosso país é gigantesco, né, cara? Tu tocar no sul, tu tocar no norte é completamente diferente. Então, eu acho que tem essa necessidade. Cara, tu acha que uma banda que nasce em Manaus é diferente as referências de uma banda que nasce em Porto Alegre? Sim e não. Eu acho que hoje em dia, com esse lance da internet, hoje em dia é bom, né? Coisa de velho falar isso, mas com o lance da internet, com o lance dessa globalização, dessa digitalização, saca? Pô, tu tá em Porto Alegre, né? E eu tô em São Paulo, a gente tá falando em tempo real, se vendo.
Então, assim, hoje em dia, a pessoa que está em Manaus, a pessoa que está, sei lá, na Tailândia ou está no Uruguai, ela vai ter acesso basicamente ao mesmo conteúdo, teoricamente. Só que além dessa Sim. influência digital, ela também tem influência regional, né? A gente, por exemplo, tem muita influência de países que nem o Uruguai, principalmente o extremo sul ali do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que sim e não, por isso que tem esse lance. E também a maneira como cada pessoa absorve isso, sabe? Eu acho que uma pessoa do norte do país, uma pessoa do sul, vão absorver um mesmo artista, uma mesma banda, um mesmo disco de maneiras diferentes, por questão das referências que ela tem Sim, locais, saca? claro. Claro, isso é muito verdade, cara. Eu percebo muito isso acontecendo, sabe? Eu tô começando a conhecer mais bandas diferentes, indo atrás de mais bandas diferentes. E eu conheci uma banda, meu, muito foda, que é de Santa Catarina, chamada Viola Roots. Não sei se tu conhece. Viola Roots, cara. Putz, eu sou péssimo pra nome. Pode ser que eu já tenha ouvido, mas eu por nome assim eu não recordo. Vou procurar, inclusive. É uma banda de reggae que eles têm uma música, um disco chamado Guerreiros do Bem. E é um troço, quando tu ouve, cara, assim, ó, te esbaratina todo, sabe? Porque tu fica, mano, é isso que eu precisava ouvir. Pelo menos quando eu ouvi a banda, eu descobri que era aquilo que eu precisava ouvir, sabe? Era pra aquele momento, assim. E eu fiquei abismado, cara, como que essa banda não era conhecida? Tem outro cara aí de São Paulo também, Matheus Aldan. Ele tem uma música chamada Orgânico. E a música do cara, mano, é assim, ó, tu ouve e tu vai dizer, meu, vai tocar no Rock in Rio, tá ligado? Como não tá nas rádios de São Paulo. E daí tem muitas coisas que eu não consigo entender, assim, muitos estilos diferentes acontecendo aí que a gente não tá dando muita bola, pelo que eu vejo, assim. Cara, a gente. É aquele lance, né? Eu até tava hoje vendo algumas coisas que tem um pouco a ver com isso, dessa questão hoje da maneira como a música é distribuída e como ela chega até as pessoas, né? Aham. A gente agora tá preparando para lançar nosso primeiro álbum. É muito louco porque antigamente era mais. Não vou dizer que era mais fácil, mas o processo ele era muito mais dividido em nichos. Antigamente a banda tocava, compunha, tocava, era isso. Hoje em dia o cara tem que manjar de distribuição, de direitos autorais, de um monte de coisa. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque dá muito mais acesso para muitas pessoas, tu acaba tendo muitas coisas para ver, o que é excelente, mas às vezes tu não consegue direcionar o teu radar para aquilo que tu gostaria, ou talvez algo que seja interessante para ti, pertinente para ti, não dá tempo daquilo ganhar visibilidade ou ganhar pertinência mesmo diante dos algoritmos aí das redes e tudo mais, para chegar nesse público-alvo. Então Aham. tem muito projeto que começa, só que não dá tempo de ganhar corpo e acaba morrendo, sabe? Porque, enfim, por questões de custo, por questões de várias coisas, né, do meio. Então, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a um Sim. catálogo gigantesco de artistas e bandas, a gente tem um catálogo na nossa frente gigantesco. Então, o tempo não bate, sabe? O tempo que a gente tem para consumir música, para digerir aquilo e a quantidade de coisa que está sendo produzida dia após dia. Então, eu acho que essa É balança, às vezes, verdade. ela fica complicada, sabe? Concordo contigo, cara. Mas, meu, agora falando um pouco de ti, tu toca Opa, bateria na Little sou Quake, né? baterista. E tu canta também. Cara, eu dou uns Quero gritos, saber, eu dou uns berros. quero saber como é que tu consegue, então, dar uns berros e tocar bateria, meu. Porque eu não consigo. Eu sei tocar bateria, mas aquele retinho, sabe? Aham, Bumbo, caixa e prato. E dando o splash na hora pra marcar o compasso. aham. Mas, cara, como tu consegue cantar, meu? Isso, pra mim é impossível isso, tá ligado? Cara, então, pra mim sei lá, eu acho impossível, por exemplo, ver um baixista cantando. Eu acho muito mais difícil tocar bateria e cantar. Eu acho que, assim, pra mim, assim, por exemplo, eu toco um pouco de violão também. Eu tenho uma noção de violão. Eu acho que tocar bateria e cantar não é Aham, necessariamente mais difícil do que tocar violão e cantar, sabe? Tocar bateria e cantar e tocar violão e cantar, pra mim, é muito parecido. aham, Claro que tem coisas que mudam, por exemplo, o que mais pega pra mim na bateria é a questão da respiração, do fôlego, principalmente com as músicas da Little Quake, que são músicas normalmente mais enérgicas, enfim, a gente é uma banda de rock, então acaba que muitas vezes o pulmão acaba sentindo mais. Agora, por questão de coordenação, eu acho que depois que tu aprende uma música, que tu
E aprender, eu digo, no sentido de assimilar aquilo ali, de não ter que ficar mais pensando o que tu vai tocar na sequência. Ela só flui, saca? Eu acho que se torna natural, uma coisa complementa a outra. Mesmo quando eu tô tocando com alguma banda, com algum artista, ou até em músicas da Little Cake que eu não canto, mesmo quando eu não tô cantando como vocalista principal, eu tô cantarolando ela pra mim. Porque é algo natural, sabe? Eu acho que é algo que vem junto. E assim, se for parar pra pensar também, esse dia eu tava vendo, não lembro quem que eu vi falando isso, na verdade, um tempo atrás, esses dias eu vi alguém comentando novamente, e foi algo que me marcou muito. Se tu parar pra pensar, os primeiros instrumentos da humanidade, as primeiras formas de expressão musical, foram a percussão e o canto. Porque, pensa, sei lá, na época das cavernas lá, não existia instrumento, o pessoal ficava batucando no corpo, ficava batendo pedra e ficava dando uns berros, fazendo uns, sabe, alguns sons vocais mesmo. Então, assim, eu acho que isso é um lance muito nosso também. Eu acho que o ser humano, agora puxando um pouco essa ideia pro meu lado de baterista, mas acho que é um lance muito da gente, assim. No momento que a gente se encontra naquilo ali, que a gente acha nossa personalidade, flui naturalmente. Pode crer. Cara, mas tem uma música que eu acho impossível de tocar cantando. Mesmo sendo um cara que toca violão e canta. Come As You Are. Eu acho essa música impossível, cara. E um monte de violonista e vocalista diz que é impossível, tá ligado? Cara, eu nunca consegui também. Pra te falar, eu tentei umas 2, 3 vezes, aí eu falei, foda-se, não vou tentar mais, eu desisto. E esses dias eu vi alguém tocando e eu fiquei impressionado. Toda vez que eu pego o violão pra tocar, eu toco o início, tento cantar, eu não consigo, cara. Não vai. Mas olha só, agora falando mais de ti mesmo. Como é que tu começou na música, cara? Como é que veio a música na tua vida? Cara, assim, eu sou um cara muito mal de memória, sou péssimo de memória. E ainda mais memórias de criança, assim. Mas eu tenho alguns flashes, deu muito novo. Não sei, mas imagino, sei lá, 3, 4 anos de idade, talvez. Minha casa sempre foi muito musical. Eu fui criado com a minha mãe, com meus avós maternos. E com um tio também, irmão da minha mãe. E a família toda sempre gostou muito de música, sempre foi muito ligada em música. Eu me lembro de escutar muito vinil o dia inteiro em casa. Eu me lembro de eu moleque já, de ir com a minha mãe, com os meus avós nas lojas. E aí eles iam comprar alguma coisa pra eles, escolhe um pra ti. Aí eu me lembro de 3 vinis que eu tinha. Eu tinha um Sandy Júnior, que acho que foi um dos primeiros deles. Eles ainda criancinha e tal. Lá cantando Maria Chiquinha, sabe, essa época. Tinha uma versão até de um som do Jackson 5. Foi o primeiro deles, cara. Foi o primeiro, né? Se não me engano, acho que era I'll Be There, que é uma versão deles também em português. Eu tinha uma compilação de músicas de festa junina. E tinha um que, se eu não me engano, era da Xuxa ou da Angélica. Agora eu vou ficar te devendo, na real. Mas eu sei que era uma das duas. Provavelmente da Xuxa. Mas esse da Sandy Júnior eu ouvia assim até furar o vinil. Eu era fissurado nesse disco. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha esses eram os meus vinis. Mas tinha Elis, tinha Chico, tinha Caetano, sabe? Minha mãe sempre gostou muito de música brasileira. Eu ouvi muito isso durante muito tempo, assim. Aí depois de um tempo, já lá com meus 8, 9 anos, a minha mãe, por mais que ela não seja musicista profissional, ela cantava de final de semana com um colega dela de trabalho, também professor. Uhum. Ela cantava em barzinho por hobby, assim, tipo, reunião grupo e tal, e volta e meia rolava alguma apresentação deles. E eu me lembro muito, essa memória eu tenho muito nítida na minha cabeça, deles ensaiando lá em casa para essas apresentações. E aí um dia a mãe ela foi tomar um café com esse amigo dela na cozinha. Eu fiquei no quarto com o violão em cima da cama e eu fui lá e peguei o violão escondido. Tinha um amigo meu, o Gabriel, um amigo meu de colégio, que estava lá em casa. Eu pedi para ele ficar vigiando na cozinha, no corredor da cozinha, para eles não verem que eu estava mexendo no violão, e quando eles voltassem para ele me avisar. Só que ele não viu eles voltarem e a mãe me pegou com o violão na mão. Me pegou com o violão tentando tocar, claro, batendo nas cordas. E aí, claro, ela não ficou brava, ela ficou feliz e começou a incentivar esse lado musical. E daí pra frente eu comecei, enfim, aí teve a época do colégio lá, o pessoal levava violão pra aula, tocava Nirvana, tocava aquela coisa toda, tocava, inclusive, a primeira música que eu aprendi foi Come As You Are, acho que é a primeira de muitas pessoas, né? E daí pra frente eu fui desenvolvendo, assim, fui me interessando cada vez mais. A família sempre incentivou muito, sempre gostou muito. E foi algo muito natural, foda, assim, cara. Mano. E a bateria? Tu pensou, tipo, um exemplo. Na minha época de colégio, né, eu via que quando eu queria entrar numa banda, guitarrista era o que mais tinha. Uhum. Chutava uma árvore e caía 10. Daí e baterista nunca tinha, né? Uhum. Tu se interessou pela bateria por esse motivo ou foi um outro motivo que te chamou a atenção na bateria?
Cara, no início eu era interessado por música em geral. Não me importava se era bateria, se era guitarra, se era vocal. Eu gostava de estar envolvido ali, de estar fazendo alguma coisa. Se me desse um reco-reco, eu ia pegar e ia tentar tirar som daquilo. E de um jeito bem infantil mesmo, assim, sabe? De tentar fazer aquilo ali virar música de algum jeito, de eu estar participando da música. E a bateria entrou na minha vida de um jeito muito idiota, cara. Muito besta. Eu tenho até vergonha de falar, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal a história. Tu lembra de um filme que ficou muito famoso, que teve dois filmes inclusive, mas eu tava vendo o primeiro nessa época. A versão em português chamava Quanto Mais Idiota Melhor, que tinha um programa do Mundo de Wayne, que eram dois caras roqueirão assim. Daí eu me entrego porque eu sou muito novo, cara. Quantos anos tem? Tenho 22. 22, talvez você não tenha visto esse filme. Eu era bem pequeno quando eu vi. Não peguei esse. Cara, era um filme de besterol. Tu lembra do Austin Powers? Também não lembro. Também não. Eu tô dando umas referências que não são da tua época. Mas enfim, era um filme besta de dois amigos que eram completamente enlouquecidos por rock. Tá? Basicamente a história do filme é essa. E tinha uma cena que eles entravam numa loja de instrumento e um deles ia testar uma guitarra, pegava uma Fender e tal, uma extrato creme, aquela coisa linda, e aí o outro meio que saía de canto assim e tinha uma bateria gigantesca. E na época eu achava isso o máximo. Hoje em dia eu acho a coisa mais horrorosa do mundo, eu não gosto, mas aquelas baterias com 7, 8 tons, 20 pratos, sabe? Aquelas baterias bem de metaleiro farofa, assim, anos 80 ali, sabe? E aí o cara, ele sentava naquela bateria e começou a tocar e fez um solo de bateria. E aí veio no final, assim, ele fez um solo, é claro, começou a apagar as luzes da loja e ficou um foco de luz nele. E ele fez um solo de bateria que, se tu olhar hoje, é a coisa mais horrorosa do mundo. Mas na época, eu era criança, eu achei o máximo. E aí acabou aquele solo, e aí chegou um cara, assim, pra ele, e falou, que foda, cara, que legal. E ele fica todo orgulhoso. E eu me lembro, cara, eu me lembro exatamente isso. Eu tava vendo esse filme na sala, era, sei lá, 1h da manhã, 2h da manhã, e eu tava na casa dos meus avós. E aí eu entrei correndo no quarto, fazendo um escarcéu, gritando que eu queria uma bateria, que eu queria virar baterista. Por causa dessa cena. Que foda, mano. E, cara, daí pra frente eu não parei. Eu fiquei um tempo sem tocar bateria em bandas e tal, sem ter contato direto com o instrumento. Foi muito pouco esse período, né? Muito curto esse período da minha vida. Mas eu nunca parei de ter contato com a bateria, assim, de consumir, sabe? Um instrumento, de prestar atenção e de... Sempre que eu via uma bateria montada eu queria tocar. Eu sempre fui aquele cara chato que pedia pra dar canja nos shows. Até hoje eu sou esse cara chato. Pode crer. Mas isso é legal, cara. Isso é legal pro caralho, meu. Isso é legal pro caralho, porque tu quer mostrar do trabalho também, né? Eu acho isso do caralho. E me diz uma coisa, tu chegou a ver o Whiplash? Assisti. Uhum. O que tu acha daquele baterista lá? Do baterista, tu diz do ator do filme ou do baterista que gravou? Do ator, não, do cara que gravou. Do cara que gravou, né? Não, o ator não é baterista. Sim, ele dubla muito bem, inclusive, né? Meu Deus, muito bem mesmo. Cara, eu acho fantástico quem consegue tocar jazz em qualquer instrumento. É um negócio que eu acho genial, sabe? Eu não tenho muito o que falar além disso, porque eu não tenho muito argumento assim pra falar, saca? Eu não sei tocar jazz, nunca estudei jazz, conheço vários músicos que tocam e, velho, é um lance muito, muito maluco, assim, sabe? Eu acho que é um nível de... É muito alma, né, cara? É muito louco, cara, é muito louco. E isso aí que tu falou, o legal do jazz é que muita gente acha que é só o técnico, mas eu acho que não, cara. Eu acho que o jazz é meio que aquela coisa tu pega a parte técnica da música clássica, da pessoa entender tudo, entender as escalas, entender os tempos, entender a teoria, mas tu pega aquela coisa visceral do rock and roll também, sabe? Da música popular, enfim, que seja. Eu acho que ela tem essa junção dos dois mundos, cara. O jazz seria uma mistura do rock com a clássica, né? Cara, eu vejo muito esse casamento assim, sabe? Não digo em questão de sonoridade, mas em questão de abordagem mesmo, sabe? Tu tem que ter o conhecimento aprofundado do instrumento e da música em geral. Um bom baterista de jazz tem que entender de harmonia, né, cara? O cara tem que entender o que tá acontecendo. Tem. E ao mesmo tempo que tu não pode ser aquele cara que vai estar tocando igual um robô, porque senão vai ser o cara vai estar ali só reproduzindo alguma coisa que não vai te passar emoção, sabe? Então eu acho que tem esse lance aí dos dois mundos. Pode crer. Muito forte. Tu acha, agora deixa eu te fazer uma pergunta mais pra ti como baterista, assim. Manda. Tu acha que se tu pegar uma bateria e fazer ela totalmente complexa, é melhor do que tu fazer uma simples? Não, eu acho que não tem. Cara, tá aí o AC/DC pra provar que isso não é, sabe? Cara, os Stones.
Agora há pouco tempo a gente perdeu o Charlie Watts mesmo, um dos maiores bateras de rock da história, uma das maiores bandas do mundo. E, cara, tu vai ver, tem muita coisa de história. É que assim, ó, o pessoal confunde simples com fácil, saca? São coisas completamente diferentes. Me explica então que eu confundo, então. Talvez eu confunda isso. Cara, qualquer pessoa não, mas praticamente qualquer pessoa consegue, cara, talvez com uma tarde ela consegue sentar numa bateria e fazer tum-pá, tum-tum-pá, sabe? Isso é fácil. É verdade. Isso é fácil. Agora, tu pegar um batera, um cara que aprendeu isso hoje, um batera que, sei lá, toca 1 ano, 2 anos, tu pegar o Charlie Watts e pedir pra mesma pessoa fazer tum-pá, tum-tum-pá, vai soar diferente. Muito diferente. Porque aí entra toda uma questão de consciência corporal, de entender o instrumento, de saber... cara, é um papo que é muito mais profundo, assim, de saber como tu vai bater em cada... Qual a intensidade que tu vai dar para cada nota. Cara, é muito mais complexo. A galera acha, às vezes, que música é competição, mas não tem melhor ou pior. Tem só o diferente e tem aquilo que agrada mais a uns e outros. E, claro, se for para ver do ponto de vista de produção musical, obviamente existem vários clichês, várias regras, entre aspas, que funcionam para determinadas situações, sabe? Tipo, estruturas de música para determinados gêneros, ou estilos de grooves que vão funcionar para um gênero ou para outro. Mas, cara, também tu pode pegar, sei lá, tu pega o Sepultura, uma banda de metal que ficou uma banda do mundo, uma banda do Brasil, da história, sabe, da música brasileira, uma das maiores bandas da história da música brasileira, que os caras misturaram ritmo brasileiro com metal. Não sei se tu chegou a ver o documentário muito deles. Foda. Eu não cheguei a ver, mas eu conheço Sepultura, já ouvi umas músicas deles, não fui tão atrás de Sepultura, porque não é o estilo de música que eu curto. Pode crer. Mas, cara, os malucos são bons pra caralho, mano. Cara, no documentário deles tu vê assim, ó, a batera gringo, produtor gringo falando, velho, quando chegou aqui a gente não tinha ideia do que significava. Tu vê os caras do Slayer, os caras de bandas que são referência que eram referência pro Sepultura, inclusive, quando era um moleque. E os caras falam assim, a gente escutou isso e não existe nenhuma banda no mundo fazendo isso, sabe? E é coisa que se for pensar, putz, não tá certo, entre aspas, né, se for seguir a cartilha, tu botar alguns grooves de música brasileira numa banda de metal. Não faz o menor sentido. Só que os caras criaram um negócio completamente diferente, um negócio completamente novo. Sabe? Tu pega a Nação Zumbi lá, Chico Science. Então, assim... E fica legal. Cara, música é expressão. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo. Música é expressão. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, isso aí é um outro papo. Aí, bom e ruim perante o quê? Perante mercado, perante vendas, perante o próprio compositor, perante performance. Isso aí é muito outro lance. Eu acho que o importante é tu conseguir, a pessoa que está fazendo aquilo, ou as pessoas que estão fazendo, conseguirem expressar algo. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, pra tudo na música. Na arte, na real. Entendi. Cara, olha, eu ia te fazer uma pergunta. O que é arte pra ti? Mas tu acabou de responder, eu acho, essa pergunta com essa resposta de agora, a última resposta, tá ligado? Porque arte é tudo que tu consegue expressar. Sim. Ou tu tem mais coisa pra acrescentar no que seria arte pra ti? Cara, pra mim arte é expressão. Eu acho que isso é o mais importante. Se fosse resumir uma palavra, eu resumiria em expressão, assim. Porque, cara, seja o tipo de arte que tu for fazer, algo te levou a fazer aquilo. Sabe? Eu acho que tu pegar um pedaço de papel e fazer um risco, por ser um risco, eu não interpreto isso como arte. Por mais que eu não entenda nada de desenho, de pintura. Mas, assim, pra mim isso não é arte. Se eu pegar um caderninho aqui e fizer um risco no meio, é um risco no meio do caderno. Agora, se eu pegar um caderno e fizer o mesmo risco, mas esse risco eu estou fazendo porque ele representa um corte no meu coração, enfim, isso pode ser arte. Para muita gente vai olhar, é um risco no meio de um caderno. Mas se eu explicar por que eu fiz aquele risco, talvez muita gente vai interpretar aquilo, não, isso aqui tem um significado. Isso aqui realmente tem... Aí vai conseguir ver, fez um risco mais curto, na horizontal, na vertical, com mais pressionou mais a caneta, não pressionou tanto, sabe? Esse tipo de coisa. Entendi. Eu acho que a arte é isso, cara. É a expressão. E eu acho que é o lance mais lindo da arte é isso, porque deixa a interpretação completamente livre para quem estiver consumindo, sabe? Eu acho que isso é o mais bacana de tudo. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí que eu tento buscar com o podcast, sabe? Eu tento trazer aqui a visão geral de tudo possível, trazer todo tipo de pessoas aqui para conversar comigo, trocar uma ideia. E quem for ouvir, que tire o que acha
trouxe de bom, sabe? Porque tem gente que não vai gostar desse papo, tem gente que não vai gostar de nenhum episódio, mas tem gente que eu já recebi várias pessoas me falando que, cara, eu meio que eu tirei a pessoa de uma bad muito louca, sabe? Eu fiquei, muito obrigado. É uma honra pra mim, sabe? Porque pra mim o podcast em si é só uma forma de eu liberar meus demônios da pandemia, saca? Sim. E é necessário isso, né? Pra todo mundo. É muito necessário, cara. É muito necessário, porque desde quando começou a pandemia, velho, eu tô sentado nesse mesmo lugar que eu tô falando contigo aqui, sabe? Eu trabalho das 8 às 18, depois das 18 pega e vai editar podcast. Eu ia fazer música antes, só que depois eu me descobri no podcast e eu fiquei pensando, cara, por que eu tentava ficar na música, focar na música, música, sendo que eu não ia pra frente na música, sabe? Eu tenho que ir pra outras áreas, eu tenho que me conhecer mais, e a pandemia fez eu me conhecer demais, né? Quanto a pandemia fez muito mal para umas pessoas, e ainda faz muito mal para as pessoas, né? Pra mim, cara, nossa, foi uma coisa incrível, porque eu me descobri como comunicador, Olha aí, sabe? cara. Então foi um rolê gigante pra mim. E, cara, uma pergunta pra ti agora. Opa. Qual seria a bateria ideal pra tu tocar? Tu diz de modelo, de marca, Não, de formação, tipo, um bumbo, uma caixa, um tom, dois tons, saquei. tantos pratos. Cara, eu sou um filho pródigo do grunge, né? Por mais que eu tenha ouvido muita coisa na minha vida, ouvi muito metal farofa, não cheguei a entrar na fase lá dos metal espadinha, mas enfim, eu sempre gostei eu sou daquele pensamento que que menos é mais, sabe? Pra tudo, assim, na música. Esse lance da simplicidade. Então eu sempre gostei de kits mais reduzidos, cara. Eu sempre gostei muito de kit mais reduzido. Inclusive, até por acaso, ontem saiu um vídeo meu, não sei se tu conhece o Leonardo Leomil, ele tem um canal no YouTube muito bacana, e ele tem um podcast também no Spotify, chama Música em Debate, e ele tem uma série de vídeos muito bacana nesse canal dele no YouTube. Que Não tô ligado, mas vou atrás. Cara, é muito legal. Ele convida artistas, convida músicos, enfim, pessoas para mostrarem equipamento que usam para tocar. E falar sobre equipamento. Aí tem gente que vai pro lance técnico, entende pra caramba de marca e modelos e madeiras de bateria, de guitarra, não sei o quê. E tem uns caras mais toscos que nem eu que falam, eu tenho esse tom aqui que é de tal jeito, tem isso aqui, tem esses pratos, e é isso, eu faço som com isso. E ontem saiu um vídeo meu lá no canal mostrando o meu kit de batera. Cara, eu gosto muito assim, ó, de tom, surdo, bumbo, caixa, 2 pratos, eu gosto de usar prato grande, sempre gostei de prato grande. Então eu tenho 2 crash rides e um hi-hat, e é isso, cara. Eu me atrapalho com muita coisa, sabe? Com muito prato, com muito tom, muito tambor, muita coisa, porque, enfim, eu acho que pro jeito que eu toco, pra maneira como eu me expresso, isso me supre muito bem. Mas enfim, se chegar algum momento também que eu sinta a necessidade de algo adicional no kit, eu vou colocar, e se eu achar que eu tenho que tirar alguma coisa do kit, eu vou tirar também. Eu acho que vai muito desse lance assim, de experimentação também, sabe? E o rolê de tu botar aquelas baterias, aqueles pad eletrônico, tu acha que vale a pena aquilo lá? Cara, eu acho muito foda quem sabe fazer isso de maneira musical. Acho muito foda mesmo. Eu sou completamente fissurado por Pink Floyd. E é uma das primeiras bandas então, ocidentais a trazer esse lance dos sintetizadores, né, pra música pop, vamos dizer assim, né? Porque eu enxergo o rock como algo pop também. Pop de popular, algo que todo mundo tem acesso. O rock não dá pra tirar do pop. Exato. E, cara, eu acho genial. Eu nunca me aprofundei muito nisso, sabe? Pros projetos que eu participo, que eu já participei, não tinha muito a ver, assim, mas eu acho da hora, cara. Conheço uma galera também que utiliza e fico, inclusive, vendo, assim, completamente impressionado com a quantidade de recursos que a galera consegue trazer de maneira muito musical, sabe? Eu acho que tudo que tu for trazer para agregar musicalmente, em questão de sonoridades, texturas, eu acho que é muito válido, cara. Pode crer. Cara, olha só, agora vamos pro outro papo. Quero saber de ti. Tu tava morando em Pelotas. Como é que foi a tua saída, tua saída do Sul para São Paulo? Tu viu uma diferença gigante no meio artístico ou não foi tanta diferença? O que tu viu de mais estrondoso, assim,
do Rio Grande do Sul para São Paulo? Cara, é diferente. Aqui o pessoal bota muito açúcar no café. Nem me fale. E eu detesto café com açúcar. Aqui o pessoal chama picolé de sorvete e sorvete de massa. Ah, não. É sério, cara? É sério. Eu quase tive uma discussão gigantesca por causa disso esse tempo no mercado. Eu fui pedir um picolé e aí a pessoa sorvete. Falei, mas pra começar, chama um cacetinho de pão francês. Cara, é tudo meio estranho pra gente que fica... Na real, assim, a gente que é diferente do resto do país, mas é tudo meio diferente. Mas, cara, assim, ó, brincadeiras à parte, com relação ao lance artístico, tem muita coisa diferente, mas tem muita coisa parecida, sabe? A gente chegou aqui sem conhecer ninguém, como eu te falei, em questão de 3, 4 meses eu conhecia todas as bandas do underground. Todas, sabe? Porque, cara, é desse tamanho. Caralho. São Paulo é assim, sabe? Não, a cidade é gigantesca, a cidade de, sei lá, de 12 milhões de habitantes. Mas se tu for ver esses nichos, é muito específico. Tu vai ter poucos bares ou poucas casas que ainda se sustentam, que suportam esse meio do underground, sabe? Se tu for pra cena do rock, se for pra cena do metal, se for pra cena do reggae, se for pra cena do hip hop, enfim, é tudo muito nichado. Então, assim, é maior, mas não é tão maior como muita gente acha, como a gente achou que fosse. Mas tem um outro lado, que foi o nosso motivo para vir para São Paulo. Tá em São Paulo, a tua possibilidade de circular pelo resto do país e para fora do país, e tu ter contato com pessoas de literalmente qualquer lugar do mundo, é muito grande. A gente conheceu muita gente aqui de maneiras completamente inusitadas, assim, sabe? A gente, por exemplo, tava de férias... Eu tava de férias, não. Vamos falar, música não tem férias, né? A minha namorada tava de férias do trampo dela. E aí eu peguei uns dias pra gente viajar pra praia, isso em 2019 ainda, final de 2019. E aí eu conheci um cara num hostel, papo vai, papo vem, a gente tava pra lançar o nosso primeiro single da Little Quake. E aí o cara falou que ele era de um festival de Portugal, a gente começou a trocar ideia e a gente meio que fechou pra tocar lá em Portugal. Acabou que não rolou por conta da pandemia. Então, assim, foi numa conversa, tomando um mate, com um cara que eu jamais iria conhecer na minha vida, se eu tivesse em Pelotas, possivelmente. Que foda, cara. Sabe? Então, assim, isso é legal de São Paulo. Que foda. Tu chega, sei lá, num restaurante, tá o Benegão, como aconteceu comigo já, tomando um café do teu lado, ou tu, sabe, tu tá passando pela Paulista, tu vê alguma atriz ou algum ator global, é muito legal porque te dá muito acesso a pessoas. E eu sou um cara que eu fui criado com os meus avós, eu penso muito que o presencial, ele nunca vai ser substituído pelo digital, sabe? É óbvio que a gente é uma ferramenta que nem hoje mesmo a gente está pensando por aqui, porque é completamente inviável tu vir para São Paulo e eu ir para Porto Alegre pra gente bater esse papo, infelizmente. Vai acontecer quando passar a pandemia, vamos ter que fazer um churrasco, tomar as polar, mas quando é possível esse contato presencial... Já tô com a minha aqui, ó. Eu tô vendo. Aqui não vende, né? Eu acho que é por causa disso que eu não vou morar em São Paulo, cara. Tá ligado? Porque, sem polar não dá pra viver. Olha, tia, cerveja, o cara encontra umas cervejas boas aqui. Agora o brabo é conseguir erva mate. Isso é mais difícil. Barbaridade. Mas isso é tenso, cara. Porque, tipo assim, ó, a minha manhã sempre é café, chimarrão e com um pãozinho, no máximo, sabe? E daí eu fico imaginando, cara, imagina se não tivesse erva pra fazer o mate, né? Como que eu ia sobreviver, velho? Aqui até tem erva, tem umas ervas horrorosas, assim. Às vezes o pessoal tenta te vender erva de tererê como erva de mate, a gente tem que explicar que é diferente. É complicado. Mas enfim, mano. É uma outra cultura, né? Galera... Isso é uma coisa muito estranha, cara. Desvirtuando do assunto, mas enfim... A minha namorada é aqui de São Paulo, eu conheci ela pouco depois que eu mudei pra cá. E aí quando eu fui conhecer a família dela, na verdade, a família dela é do interior de São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo há alguns anos, mas ela foi criada no interior, numa cidade chamada Avaré. E aí eu me lembro de chegar lá, conhecer a família dela, aquela coisa toda. E aí num domingo a gente saiu pra dar uma volta numa praça lá próxima à casa dela. E eu me lembro que eu levei alguns segundos pra sacar que eu não tava no interior do Rio Grande do Sul, porque é muito parecido. E eu fiquei olhando, cara, cadê o pessoal tomando mate na praça no domingo? Sabe? Aquela cena clássica de sair caminhando assim, tu vê as 15 famílias tomando mate, às vezes cada um com seu próprio mate, sua técnica embaixo do braço. Isso é um lance muito engraçado, esse choque de cultura, né? Mas cara, é muito massa. São Paulo é um estado muito foda, é uma cidade muito foda. Aconteceu isso comigo quando eu fui pra São Paulo.
Eu namorava com uma guria que ela tinha família aí de Amparo. Né? Daí a gente desceu ali em Guarulhos, pegou um carro e foi pra Amparo. Daí quando a gente chegou em Amparo, eu também, domingo a gente foi dar uma volta caminhando, e eu peguei, olhei numa praça, cadê a galera tomando mate, cara? Não tinha, eu me liguei, pá, não tô no sul. Aconteceu a mesma coisa comigo, cara. Isso é muito louco. E sério, eu fico muito querendo ir pra São Paulo, sabe? Querendo morar em São Paulo, porque eu quero ter o networking com o pessoal, né? E aqui no Rio Grande do Sul, querendo ou não, é bem complicado de ter esse networking. Por causa da distância, por causa da passagem, etc. É horrível isso. E eu fico pensando se vale a pena mesmo, assim, ó, no fundo do coração, se vale a pena ir pra São Paulo, sabe? Tu achou que valeu a pena tu ir pra São Paulo? Cara, pra mim valeu muito. Não me arrependo nem um pouco. Eu acho que foi uma decisão muito, muito sábia da nossa parte. Tem muita coisa acontecendo pra gente que jamais aconteceria se a gente estivesse aí, sabe? Tem muita coisa maluca. Pra ter uma ideia, o Luizinho, ele tá tocando com o Beto Bruno agora. Ele é o baixista oficial do Beto Bruno. Ele tá acompanhando a banda dos guris da Colomi. Eu conheci uma galera, consegui gravar com uma galera muito massa, sabe? A gente tá produzindo um disco junto com o Tavares. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, e às vezes a maneira como acontece, sabe? Por exemplo, a própria questão do Tavares. Hoje, inclusive, o Luizinho mora com ele lá. A gente poderia tranquilamente mandar um e-mail para ele lá de Pelotas e contratar o serviço dele como produtor, marcar umas horas de estúdio, vir aqui gravar e ir embora. Só que a gente primeiro ficou amigo dele, e foi muito coincidência, sabe? A gente acabou conhecendo ele por causa de amigos em comum que a gente tinha feito aqui já em São Paulo. Primeiro a gente fortaleceu uma amizade e aí acabou rolando o lance de gravar um disco com ele. Então, assim, é muito louco que pra gente muita coisa tá acontecendo, já aconteceu e tá acontecendo de um jeito que não tem como controlar. Eu não sei o que teria acontecido se a gente tivesse um sonho ainda, mas eu tenho certeza que não teria acontecido o que aconteceu. E eu sou muito feliz com a maneira como as coisas estão rolando. Então, assim, cara, pra mim foi incrível, tá sendo incrível. Mas eu acho que não é uma regra, sabe? É que nem eu te falei, eu tenho amigos que até hoje estão morando em Pelotas e nem cogitam a possibilidade de sair de Pelotas. E tá tudo certo. Se o pessoal tá feliz, tá realizado, eu acho que é o mais importante, sabe? É que eu cheguei num momento que eu não tava mais realizado. Eu tava ficando frustrado com a música. Porque eu queria... Eu tinha e ainda tenho muitas projeções do que eu quero fazer. E eu comecei a parar de olhar com esse lado romântico, ingênuo que a gente tem quando começa. Enfim, faz parte da nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Mas eu comecei a pesquisar mais e a também viver outras coisas. E eu comecei a entender, cara, se eu quero realmente atingir algo, eu tenho que entender que tem várias outras... tem muitas variáveis que vão influenciar. E uma dessas variáveis é mercado. Então eu tenho que ver onde é que tem mercado para o que eu quero fazer. Mas, como eu te disse, não é o que é melhor ou o que é pior. São escolhas diferentes. Simples assim. Sim. Cara, eu me encaixo muito nesse teu pensamento, nessa tua fala agora, porque, como eu te falei, eu vou te contar rapidinho a minha história, pra te ter uma ideia do que aconteceu comigo. Eu, em 2000, eu sempre fui músico, assim, sempre gostei de música e sempre queria ter banda, ser o Slash, etc. Sempre queria ser esse cara. E daí eu morava em Santo Antônio da Patrulha, no interior do Rio Grande do Sul, deve conhecer a cidade. E comecei a fazer banda na escola, no ensino médio com a galera. Nenhuma banda vingou, era só banda de ensaio, etc. E eu continuei com banda, mas nenhuma vingou. Daí 2019, cara, final de 2019, em novembro, eu sofri um acidente de carro que eu fiquei em coma 15 dias. Caramba, cara. Os médicos falavam que eu ia morrer, que eu não ia ficar vivo, tá ligado? Porque ou se eu ficasse vivo, eu ia ficar um vegetal em cima da cama. E agora eu tô aqui, então, pra mim... Que bom que ele tava errado, né, cara? Que bom, cara, que bom. Pra mim, o que me salvou foi a arte, sabe? Por isso que eu sou tão grato pela arte no mundo, assim. É minha vida, a arte. E, cara, eu comecei a perceber depois do meu acidente, quando eu fui me recuperando, né? Eu fui percebendo que eu ficava esperando as coisas chegarem até mim. No caso, o sucesso, né? Não tu ser famoso, ter um monte de seguidor, mas o sucesso da tua profissão chegar em ti. No caso, eu ficava sentado no sofá esperando alguém vir falar pra mim, vai ter show tal dia. Vai acontecer tal coisa a tal hora, sabe?
vou afinar teu baixo, vou fazer tal coisa pra ti. Eu ficava esperando isso, cara. E quando eu percebi que não era assim, minha vida abriu assim, ó. Abriu um monte de porta e eu fiquei, caralho, mano, eu tenho que fazer as coisas por mim mesmo, né? E com o podcast, cara, eu já consegui realizar um monte de sonho meu. Tipo, eu sou fã do Tavares. Sou fã pra caralho do Tavares. E eu consegui gravar já 2 episódios com ele. Sim, sim. E vai ter o 3º final do ano. Bacana. Sabe? Sou fã dos guri da Colomi. Gravei com todos já. Tô produzindo o podcast deles também. Então, é um rolê que, tipo, cara, a pandemia fez muito bem pra mim, fez enxergar muitas coisas. E no momento eu ainda tô, tipo, feliz em estando aqui no Rio Grande do Sul. Tô conseguindo alcançar as coisas, né? Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu vou olhar e, não tem mais como eu ir pra frente daqui. Pra eu crescer mais, eu tenho que ir pra São Paulo, tá ligado? E nesse momento eu vou ter que me mudar. Isso é certo. E eu acho que tu tem que achar esses pontos, né? Tu tem que saber pra qual lado tu vai seguir e pra onde tu quer ir, né, cara? Cara, eu acho que é exatamente isso. É um lance de prioridades, assim, de entender o que tu quer e o que tu precisa fazer pra conseguir isso, sabe? Quais são as opções que tu tem, as escolhas que tu tem diante das opções que estão disponíveis no momento. E pra gente, naquele momento, fazia muito sentido vir pra São Paulo. A gente não, na verdade, a gente não sentia mais parte daquela cena de Pelotas, sabe? A gente já estava, por mais que a gente tocasse com bastante frequência, tocava direto lá, a gente estava passando muito mais tempo na estrada do que em Pelotas. Então, pra gente já não, sei lá, era estranho, cara. Parecia que quando a gente voltava pra casa, a gente estava viajando, e quando a gente estava na estrada, que a gente estava em casa. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. E não no sentido que a gente não sentisse falta dos amigos, dos parentes. Eu sinto falta pra caralho da minha família, dos meus amigos. Cara, eu vou agora a Pelotas semana que vem, ver a minha mãe e meu avô, que eu não vejo eles desde o início do ano, desde da virada, na verdade, ali. E eu tava esperando, agora tomei as 2 doses, a minha mãe também tá com as 2 doses, meu avô, idem. Então agora vou conseguir ver eles. Mas, pô, que legal, cara. Mas o lance da estrada pegou muito forte pra mim e pro Luizinho, principalmente. E, cara, a gente viu assim, ó, putz, a gente tem condições de ir, ninguém aqui é casado, ninguém tem filho, a gente não tem nenhuma responsabilidade que nos prenda fisicamente ao local. Nós somos relativamente jovens, né, por mais que ninguém aqui tenha 18, 19 anos, mas a gente ainda tem vontade e disposição de fazer as coisas. E o mais importante de tudo, que eu acho que é o mais difícil, ambos tinham alguém pra sonhar junto, saca? Porque é muito difícil, cara, tu encontrar uma outra pessoa que vai ser louca o suficiente pra dividir essa vontade contigo, sabe? Cara, tô tentando achar essa pessoa até hoje, mano. É difícil, cara. É muito difícil. Tentando achar até hoje. Todas as bandas que eu tive, as pessoas que eu achavam que estariam do meu lado, focando naquilo ali pra sempre, hoje em dia estão em outro rolê, assim, ó, bem mais longe, sabe? É muito louco isso, cara. Foda. É foda. Mas, cara, olha só. Agora, uma das últimas perguntas antes de a gente pra nossa reta final. Fica à vontade. Por que letra em inglês? Eu sempre quis saber disso. Cara, assim, ó. Tu já ouviu pagode em francês? Não, mas eu sei que tem. Mas soa diferente, não soa? Soa. Muito diferente, porque né? Porque eles não são brasileiros, no caso, né? Não, mas mesmo que seja um brasileiro cantando em francês, um pagode, vai soar diferente. Ou se tu pegar, por exemplo... vamos pegar um tango cantado em português. Vai soar diferente. Vai. De um bom tango argentino, por exemplo. Quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a compor, na verdade, eu sempre ouvi rock pra caramba, assim. E, cara, eu comecei a descobrir a minha voz, e minha voz eu digo não só no sentido da voz na hora de cantar, mas a voz, como me colocar diante de um instrumento, se fosse na guitarra, na bateria, o que eu estivesse fazendo. A minha forma de expressão. Ouvindo bandas de rock, e o que eu tinha acesso na época, por incrível que pareça, eram bandas internacionais. Não sei por que rolou, mas se por influência de amigos, ou se por causa de pessoas familiares que me mostraram, ou por causa de que eu nasci fui criado ali com a geração da MTV, enfim. E essa sonoridade é o que até hoje é muito forte pra mim, sabe? Se tu pegar bandas, eu não tô dizendo que não tem bandas de rock boas que cantam em português, não é isso. Muito pelo contrário. Tem muitas bandas emblemáticas da cena do rock nacional. Cara, tu pega, sei lá, desde Paralamas, Engenheiros, Titãs, Rita Lee,
os próprios Mutantes, KCL, enfim, uma infinidade, até bandas novas que nem os próprios guris da Colomi mesmo. São bandas incríveis, sabe? Mas tem uma sonoridade muito diferente de bandas de rock que cantam inglês, porque o rock não é brasileiro. Isso é um fato. O rock é um gênero que não nasceu aqui, assim como o samba é brasileiro. Se tu pegar, sei lá, aquelas versões de Garota de Ipanema cantadas em inglês, aquilo ali vira jazz. E não quer dizer que é ruim, que é pior, é só diferente. Então eu vejo a fonética do idioma muito importante. Acho que tem um papel muito importante na construção musical. E quando a gente montou Little Quake, na época eu estava tocando em outra banda que a gente compunha em português. Era uma banda de rock, eu compunha em português a maioria das letras. E eu gostava pra caralho. Sou muito, muito feliz com o que eu fiz na época, tenho muito orgulho das músicas. Mas quando a gente resolveu criar Little Quake do zero, eu e o Luizinho, a gente conversou, inclusive, isso veio muito à tona, sabe? Vai ser uma banda que vai cantar em português, vai ser em inglês, a gente vai ter um nome em português, vai ter um nome em inglês. E a gente pensou mais ou menos num conceito para o projeto. E também pensando em outras coisas, pensando em mercado também, sabe? Nosso som é um som sujo. O nosso som, ele é um som que não existe tanto mercado aqui no Brasil de festivais, um circuito grande, como se a gente tocasse, de repente, outros gêneros. Então a gente falou, cara, vamos fazer um projeto mundial. Assim, o nosso foco não é só o Brasil, a gente quer tocar aqui. Mas a gente quer chegar em mercados, a gente quer chegar na Europa, a gente quer chegar na América do Norte, a gente quer excursionar pela América Latina. E o inglês, além de ter esse papel de composição, que eu acho muito importante pela questão da fonética, que eu acho que é muito mais fácil chegar nessa proposta. Fácil não, acho que é o que faz sentido, na minha visão. Tá. Para chegar nessa proposta que a gente quer chegar, que a gente sempre busca com a Little Quake, por essa questão também de facilitar intercâmbio com mercados internacionais, sabe? Então foi esses dois pontos que pegaram. Mas assim, não que eu acho que uma banda que faz rock e canta em português seja pior. Muito pelo contrário. Tem nada a ver com isso. Mas pra gente fez mais sentido e segue fazendo mais sentido pro que a gente procura, porque a gente quer atingir e porque a gente quer passar pra galera cantar em inglês. Cara, por que eu te perguntei isso, tá? Porque eu fui criado também com o rock internacional, mas na minha criação musical, assim, tipo, de começar a estudar, etc., eu lembro que um professor uma vez me falou que, cara, se tu nasceu no Brasil, é mais certo tu cantar música em português, porque é tua língua nativa. E eu tenho visto, não de hoje, mas de um tempo atrás já, eu via muitas bandas cantando em inglês no Brasil. Sim. E eu nunca entendi o porquê, sabe? E daí agora há pouco eu vi que a Fresno lançou uma música com refrão em inglês e o Lucas participando de um outro rolê, cantando uma música em inglês, ele cantando uma parte em português. Massa. E voltando a música em inglês, cara. Bacana. E eu fiquei, mano, mas cadê a lógica, velho? Por que tu vai usar português na música em inglês ou por que tu vai usar inglês na música em português, sabe? E daí, agora, eu pensei, deve ser o mercado, né, cara? E agora tu me falou, realmente, 90% o mercado, né, cara? Pra tu conseguir alcançar onde tu quer no mercado. Porque é certo que vocês vão conseguir turnê internacional, cara. Isso é certo, porque o som de vocês, velho, é muito foda. Duas músicas que me marcaram. Duas músicas que me marcaram foi Nameless e Don't. Massa. Essas duas músicas, cara, pra mim foi assim, ó, meu Deus, cara, o que eu tô ouvindo? Pô, que bom, sabe? Cara. Muito obrigado, de coração. Cara, a gente tem essa preocupação assim, ó, não vou te mentir, não é querer discordar de ti, mas na real a primeira preocupação foi essa questão da sonoridade mesmo, sabe? Como ela ia soar pra gente, porque eu acho que, cara, a língua ela é um instrumento também, além de instrumento de passar uma mensagem verbal, ela é um instrumento sonoro, musical, sabe? E a fonética tem um papel muito importante nisso, sabe? Se tu pegar fonemas de idiomas variados, isso vai mudar muito e isso vai impactar de maneira diferente nas pessoas, isso vai passar uma mensagem diferente e isso muitas vezes chega antes da mensagem da letra, sabe? Tem muita música em português que se tu pedir para uma pessoa, fala da letra para mim, a pessoa talvez tenha escutado a música 10, 15 vezes e não vai saber metade da letra, porque ela primeiro focou no fonema junto com o instrumental em volta. Mas é óbvio que tem esse lance que tu falou também, que foi outra coisa que a gente pensou também. Com certeza, se nós compuséssemos músicas em português, toda vez que a gente tocar aqui no Brasil,
a reação do público como um todo vai ser diferente. A chance das pessoas cantarem junto é muito maior. Isso eu concordo plenamente contigo. Mas assim, é uma questão de encontrar um equilíbrio, uma balança e buscar aquilo que a gente acha que faz mais sentido no momento, que eu te disse. Pra gente, musicalmente falando, isso fazia muito mais sentido e continua fazendo. E também tem esse lance que eu te falei, não naquele sentido de mercado, de deixar o mercado ditar aquilo que funciona ou não funciona, mas de saber assim, qual mercado eu quero atingir. E mercado eu digo no sentido de público mesmo, de localidades, sim, sabe? O que a gente quer fazer com essa banda? E pra gente, enfim, o lance do inglês sempre teve a ver com a proposta da Little Quake. Então esse foi o motivo principal, foram os motivos principais da gente ir pro lado de compor e cantar em inglês. Mas vamos combinar, né, cara? Na gringa, o rock é muito, pelo que eu vejo, né? Posso estar enganado, mas o rock é muito mais evidente do que aqui no Brasil. Cara, eu tenho essa impressão também. Eu não digo assim, a mais evidente. A galera tem muito aquele lance de falar, o rock morreu, o rock tá morrendo, o rock vai voltar, sabe? A galera volta e meia quer encontrar a salvação do rock. Eu me lembro lá que quando surgiu o Strokes, nossa, a banda que vai salvar o rock, sabe? Aquela coisa de... Não, mas enfim, sabe esse lance assim, independente de falar se acha bom ou não acha bom, mas aquele lance de a todo momento querer salvar o rock. Não, eu sou fã de Strokes, cara. Eu sou fã de Strokes, só que eu fui no show deles no Lollapalooza em 2016, cara. E eu fiquei brabo com eles, tá ligado? Porque o Júlio Casablancas tava drogadão, saía do palco, demorava meia hora pra voltar, e tu ficava ali, tá, e aí, cadê as músicas? Não tocaram um monte de música foda que tocavam em todos os shows, né, cara? Por causa do Júlio drogadão não tendo compromisso com o público, tá ligado? Por isso que eu tive aquela reação anos 70 ali. Ainda, né? Exatamente, cara. Eu achava que eu vivi os anos 70 e 2018. Mas, cara, assim, o lance do rock lá fora, eu acho que não é só questão de mídia, e eu realmente acredito que proporcionalmente lá não seja muito diferente do Brasil, ou enfim, sabe? Eu acho que não vai ser aquela coisa de chegar lá e nas principais rádios vai estar tocando uma banda de rock, ou tu ligar a televisão e vai estar passando um clipe de uma banda de rock. Eu realmente acho que isso não é muito diferente daqui. Mas eu digo com questão de circuitos, sabe? Como eu te falei, eu sou um cara que eu aprendi a fazer música, aprendi a tocar na estrada. Pra mim, o melhor jeito de uma banda ganhar público, de conhecer as pessoas, é no cara a cara mesmo, sabe? Óbvio que agora, com a pandemia, isso mudou muito, mas eu acho que o lance tá no palco, cara, sabe? Todas as bandas que eu tenho como referência até hoje, eu só virei fã depois de assistir um show, ou de ir num show pessoalmente, ou de ver alguns DVDs, enfim, porque eu acho que é aí que a banda realmente vai mostrar o que ela é, que ela vai mostrar o seu melhor e o seu pior ao mesmo tempo. Eu acho que é no ao vivo. É verdade. E lá fora tem muito mais circuito de festival, cara. Aqui, isso foi uma coisa que perguntou a diferença que eu vi de Pelotas para São Paulo. A gente chegou aqui com uma lista de bandas, que são bandas que eu até hoje admiro pra caralho, são bandas que eu me espelho muito, tanto com questão de música, de som, quanto com relação à maneira como se portam diante das mídias, como fazem os planejamentos, como se comunicam com o público, todo esse lance. Bandas que eu realmente aprendi e aprendo muito assistindo. Tu pode citar 3 pra nós, mano? Cara, posso citar 20, mas sei lá, pega, por exemplo, bandas que nem a Eagle Kill Talent, por exemplo, vocês conhecem. Claro que conheço. Sabe? Cara, é uma banda muito foda, é uma banda que, porra, eu fiquei fã dos caras, eu conheci a banda ao vivo. Eu conheci a banda quando eles abriram na turnê do Foo Fighters, do Queens of the Stone Age. Eu tava no show em Porto Alegre, foi no Beira-Rio, se não me engano, né? Foi. E, cara, eu fiquei impressionado com o show dos caras. Eu fiquei sabe aquela expressão, me caiu o cu da bunda? Foi o que aconteceu, velho. Se o show acabasse ali, teria ganho pra mim à noite. O vocalista era da Reação em Cadeia, não é? Não é o mesmo? Sim, o Jonathan, ele mesmo. É o mesmo. O Jonathan. E, cara, é uma banda muito foda, sabe? E, porra, cheguei em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer o Jean, por exemplo, que é um dos bateras. Conheci o Nipper num dos primeiros rolês em São Paulo. Primeiro mês de São Paulo, conheci o Nipper, que é um dos guitarristas, inclusive é gaúcho também. Se não me engano, ele é de Erechim, se não me falha a memória. Posso estar falando bobagem, acho que ele é de Erechim. Uhum. E, cara, assim, é uma banda muito foda. Claro, é uma banda, os caras são tudo macaco velho já. O Jean tocou no Sepultura, tipo... É outro nível, assim, o próprio Jonathan mesmo, do Reação. Pô, Reação é uma banda que os caras têm anos de estrada. Então, assim...
Mas tá, eles podem ser uma questão, uma banda que é exceção, é isso que eu vou falar agora. Mas outras bandas que eu admiro muito, e que eu te falei no espelho, mas que eu tinha aquela visão, putz, os caras vivem só da música. E não é o caso, sabe? Eu vou te dar um exemplo de uma banda que eu curto pra caralho, inclusive já vi a vocalista deles falando isso numa entrevista. A Violet Soda, não sei se tu conhece. Conheço de nome, mas nunca ouvi. Cara, é uma banda que, assim, eu conheci, acho que talvez logo que a banda surgiu, lançou o primeiro trabalho ali, e admiro muito a banda, acompanho direto os lançamentos deles. Tive a oportunidade de conhecer alguns integrantes também, já pude fazer som com alguns deles. E, cara, eu já vi a Karen, que é a vocal, falando em entrevistas já, que ela diz assim, olha, a gente consegue pagar as contas da banda, mas tipo, a gente não consegue viver da banda, porque por vários motivos. Mas um deles, eu sei que é o fato de que o Brasil, infelizmente, atualmente, não tem uma estrutura de circuito de festivais e de casas de show que consiga dar essa possibilidade para as bandas, sabe? Eu sei que tem vários outros fatores além disso, mas isso é um dos fatores. Então, assim, e é uma banda de rock que canta em inglês, que tem um som muito foda, que é muito bem produzida, que tem músicos excelentes, pessoas ali que não começaram ontem, sabe? Todo mundo ali já tem um background gigantesco de turnê em outros países, cara, de muita coisa. Então, assim, esse tipo de coisa, que ao mesmo tempo que me frustrou quando eu cheguei em São Paulo, achei que era diferente e eu percebi que não, ao mesmo tempo que me frustrou, por outro lado, me abriu um leque de possibilidades que eu comecei a olhar, cara, outros países, por mais que sejam longe geograficamente, não é um lance tão intocável, sabe? Não, cara, esse lance de fazer turnê em outros países, até em outros continentes, para mim era um lance muito, muito distante. E hoje eu posso conviver com pessoas que já fizeram isso várias vezes e, por mais que seja algo complicado, é muito mais palpável, sabe? Para mim, morar em São Paulo, chegar e vir para São Paulo era algo completamente distante. E hoje eu tô morando aqui já há mais de 2 anos, há quase 3 anos. Então, isso eu lancei assim, de ir em degraus, sabe? Tu ir galgando cada passo com calma, de maneira sólida, fazer a base bem feita e as coisas vão rolando, cara. Trabalhar duro e Cara, acreditar, as coisas vão rolando. Vou te falar uma coisa. Eu tava... Hoje de manhã, tava trocando uma ideia com um amigo e ele me mandou um print do Azaghal, do Jovem Nerd. Não sei se tu conhece o podcast. Cara, eu já ouvi falar o nome, mas eu não... Acho que eu nunca escutei. O primeiro podcast do Brasil. Primeiro podcast do Brasil. Tá ligado? 99 eles começaram a fazer podcast. Olha aí, cara. Muito tempo atrás, né, cara? Antes da galera tá acostumada com o termo, né? No ano que eu nasci, eles começaram a fazer podcast. Então tem a minha idade de podcast deles, né? E então, cara, perguntaram pra ele, quando é que vocês começaram a viver só do podcast, né? Ele deu as datas lá, tipo, a gente ganhou o primeiro dinheiro em tal ano, não sei o que e tal, mas independência financeira vivendo somente do Jovem Nerd de 2011. Olha aí. Os caras ficaram de 99 a 2011. 12 anos em cima do mesmo. Tá ligado? Trabalhando e gravando o podcast. Então isso mostra o quanto, cara, tu tem que insistir no teu sonho, né, mano? Porque se aquilo é o teu sonho, cara, não tem ninguém que vai chegar pra ti e falar, essa porra não vai dar certo. Sim. Tu tem que acreditar no teu sonho, saca? Tipo, um exemplo, se eu fosse parar por causa das pessoas falando merda pra mim, eu teria parado no primeiro episódio. Sim. Sabe? Então, cara, eu me importo com o que as pessoas pensam, me importo. Só que tu tem que ter o filtro, né, cara? Tem que saber o que é o que tu vai tocar no lixo e o que tu vai absorver e levar pra frente como uma crítica construtiva, né? E muitas vezes, cara, é um lance assim não é nem por maldade. Por exemplo, agora semana passada a gente recebeu uma notícia incrível que a gente vai abrir o show do Glória aqui em São Paulo em dezembro. Não sei se você conhece o Glória. Foda de como não conheceu o Glória, né, cara? E cara, assim, quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou em êxtase, porque... Cara, êxtase não, em êxtase, né? O pessoal vai achar que ele se drogou. Cara, a gente ficou em êxtase, porque, velho, uma das maiores bandas do cenário e do gênero, sabe? Uma banda que tem uma história muito foda, uma galera muito massa. E aí a gente se encontrou pra comemorar e tal, aquela coisa toda. E eu e o Israel, a gente tava conversando sobre isso. E aí ele me lembrou de um lance que eu não recordava. Quando a gente saiu de Pelotas, porque assim, a gente fez a nossa mudança num carro. A gente tem um reboque, esses reboques que o pessoal usa pra ir acampar, pra pescar, sabe? A gente tem um reboquezinho.
E na época eu tinha uma Picasso. E aí, que é um carro que dá pra tirar os bancos de trás. Eu tenho a opção, né, tinha a opção de tirar os bancos de trás. Então a gente vê assim, ó, só os dois na frente, o banco do motorista e do carona, atrás, atulhado de coisa, veio tudo, cara. Veio bateria, veio amp de baixo, veio amp de guitarra, veio guitarra, veio baixo, veio violão, veio mudança, né? Basicamente tudo que a gente tinha para trazer de importante. O carro veio completamente rebaixado. Depois me cobra que eu te mando foto disso. E eu te juro, cara, eu achei que a gente não fosse passar de Torres. Eu achei que a gente fosse se matar. Porque o carro veio assim, ó. Tanto que o carro estragou no meio do caminho, a gente teve que mandar consertar eixo, porque tava estourando tudo já de tanto peso. E eu me lembro de uns amigos, quando a gente se encontrou para organizar tudo no carro, que foi na madrugada anterior da viagem, alguns amigos foram ajudar, e eu me lembro. Aí o Israel me lembrou dessa cena e me voltou na memória. Do pessoal falando, cara, não vão. Olha o que vocês estão fazendo, vocês vão se matar na estrada, vocês vão se machucar, vocês vão perder dinheiro, vão enganar vocês são uns caras que não têm vivência. E assim, não falando por mal, realmente num tom de preocupação, sabe? Num tom de tipo, cara, brother, não faz isso, velho. Tipo assim, não toma um engradado de Heineken, entra no carro e vai dirigir na BR. Vai te matar, sabe? Ou tu vai matar alguém. Nesse tom de preocupação. E a gente, na hora, eu me lembro que eu dei uma balançada e o Luizinho falou, cara, eu também, só que nenhum dos dois falou pro outro. Aí eu pensei, não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. E o Luizinho também ficou na dele. E até a gente chegar em São Paulo, a gente ficou achando que ia dar tudo errado. Que a gente ia dar algum acidente, ou que iam nos parar na beira da estrada, iam nos prender porque a gente estava com excesso de peso no carro, ou que... Cara, a gente veio a 80 por hora de Pelotas a São Paulo, sabe? Quanto tempo, cara? Foram alguns dias, porque no meio do caminho o carro estragou, aí Meu Deus. Aí o apartamento a casa que a gente ia ficar já não tinha mais, porque o cara entregou a casa, a gente ia dividir com um brother, e aí ele falou que tinha entregue a casa, daí a gente teve que procurar um apartamento e alugar um apartamento à distância, enquanto estava viajando. Tchê, que loucura, cara! Tinha tudo pra dar errado, cara, tinha tudo pra dar errado, só que a gente tava muito focado, assim, sabe, eu sou um cara que acredito muito em energia, velho, demais, assim. Lei da atração, cara. Nossa, eu tô estudando demais a lei da atração. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que tudo que a gente faz... Eu não sou aquela pessoa que acha que assim, vou ficar parado, que nem tu falou, vou ficar sentado aqui no sofá, emanando boas energias e vai vir tudo pra mim. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que quando tu vai fazer algo, tu tem que fazer aquilo com boas intenções e pensando em coisas boas, pensando que vai dar certo, sabe? Pensando, cara, vai rolar. E mesmo que não role naquele momento, tu segue fazendo. Alguma coisa de proveitoso tu vai tirar da situação. E, cara, eu fico pensando assim, se a gente tivesse realmente balançado nesse momento e achado que, putz, de repente a gente não deve ir, sabe? O quanto de coisa que a gente ia ter deixado de viver, o quanto de gente que a gente teria deixado de conhecer. Então, assim, e mais uma vez falando, a galera falou com um tom de preocupação, um tom de cuidado, de carinho, de amigo mesmo. E, cara, eu acho que quando tu tem algo na tua cabeça que tu acredita nisso, tu tem que baixar a cabeça e fazer, velho. Realmente, eu acho que esse é o lance. Tchê, eu tô com isso na cabeça também, cara. Eu comecei a estudar agora, hoje, mas ontem eu comecei a estudar a lei da atração, né? Que uma amiga minha veio falando pra mim, assim... Na real, foi semana passada, eu comecei a estudar, mas eu deixei um pouco de lado e tal. E algumas coisas já aconteceram que me provaram que a lei da atração funciona, saca? Daí, ontem eu comecei a estudar a Vera, assim, indo atrás de tudo. E ouvindo um monte de podcasts sobre isso. Meu dia inteiro hoje foi ouvindo podcast sobre lei da atração. E, cara, realmente, cara, tu tem que baixar a cabeça e trabalhar, sabe? Porque em um ano de podcast, eu tenho 2 pessoas trabalhando em parceria comigo. Olha aí, cara. Sabe? E elas olharam o meu trabalho e falaram, cara, eu vou te ajudar nisso aí também. E isso é muito foda, cara. Eu fico muito lisonjeado pelas pessoas terem percebido que o meu trabalho tem um valor. Não só pra mim, sabe? Porque pra mim, querendo ou não, é o meu álbum de fotos, meu podcast. Sim. Se tu for ouvir o primeiro podcast, porque a gente tá gravando agora, tu vai ficar, cara, não é a mesma pessoa. Porque realmente não é a mesma pessoa. Eu mudei muito. E isso tu deve ver na banda também, né? Tu, quando começou na música, contigo agora. Sim, completamente. Completamente. A gente aprende muita coisa. A gente tem muitas vivências e... Enfim, a gente aprende com pessoas com quem a gente se relaciona no meio do caminho, sabe? Cada vez que tu vai tocar em algum evento, algum festival, ou tu vai tocar com alguma outra banda, cara, sempre rola uma troca, sabe? Então, é tudo uma questão de evolução, velho. É tudo uma questão... E evolução... Isso é outra coisa que eu me lembro de aprender de moleque, assim, de uma professora que ela falou. Evolução não quer dizer melhor, evolução quer dizer mudança.
sabe? Tu falar que algo evoluiu, não quer dizer que aquilo ali se tornou melhor, só quer dizer que ficou diferente. E... Isso aí tu me lembrou agora de uma coisa muito clássica na minha cabeça, que é do Pokémon evoluindo. Sério, isso pode parecer engraçado e tal, mas é engraçado, no fundo é engraçado, porque, né, foi uma lembrança meio que de criança, mas, Sim. cara, realmente o Pokémon evoluindo, alguns não ficavam mais fortes do que já eram, mas mudavam. Havia mudança dos caras, né? Sim. Isso é muito louco, cara. É muito, muito, muito louco. Mas, velho, estamos 1 hora já conversando, cara. Olha aí, voltei. Por mim eu ficava já mais 2 horas aqui contigo, trocando uma ideia, tomando uma ceva, tomando um mate aí e só tocando ficha, né? Mas, velho, eu vou te fazer um convite. Tu quer participar aqui do Coalando de novo daqui 6 meses? Vambora, cara. Só marcar Então, a data, cara, minha tu vai avisa, vambora. Tu vai participar do quadro chamado Semestário, tá? Que é o diário de 6 em 6 meses. Olha aí. Então eu quero que tu deixe um recado pra ti, meu. Pra te ouvir antes de a gente gravar na próxima vez. Pra eu ouvir? Deixa um recado pra ti. Imagina tu falando contigo do futuro. Boa. Tchê, vai lavar a louça, faz essa barba que tá grande demais e começa a dormir mais cedo. Boa. Esse é o recado. Em vez de fazer a barba, eu ia falar pra fazer uns dread na barba. Ia ficar bala. Porque se eu ficar muito mais tempo sem fazer, vai nascer natural. Ah, é? Pode crer, mas, mano, tuas redes sociais e tuas considerações finais. Cara, redes sociais. Bom, minhas redes pessoais. @Dudu Machadon, com N. De Machado Nobre, mas é abreviado Machadon. No Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu posto, além de coisas da Little Quake, eu posto coisas, projetos pessoais, collabs e tudo mais, que é youtube.com/Dudu Machadon. São as 2 redes que eu utilizo. E, cara, as redes da banda, Little Quake, Little de pequeno e Quake de tremor, de terremoto, L-I-T-T-L-E. Quake é terremoto, cara. Quake é terremoto. Eu não sou muito bom no inglês, né? Mas tipo, quando terremoto, eu li Little tremor, Quake... tem o Earthquake, que seria um terremoto, né? Eu pensei Quake assim, eu pensei, deve ser um milkshake, alguma coisa parecida com milkshake, né, cara? Pode ser também, pode ser bacana, pode ser. E daí eu pensei um pequeno milkshake, né? Pô, é mais legal que um pequeno terremoto, né? Mais agradável. Um pequeno milkshake do que um pequeno terremoto, né? Não, mas pro som de vocês, eu acho que um pequeno terremoto dá uma sacolejada na cabeça. Faz mais sentido, talvez, que o pequeno milkshake. Faz mais sentido. Faz mais sentido que o pequeno milkshake. Mas enfim, desculpa te interromper. Não, que isso, cara. Mas é isso. Little Quake, L-I-T-T-L-E-Q-U-A-K-E, Little Quake. Em todas as plataformas. É bom que é um nome diferente, só tem a gente lá, youtube.com/LittleQuake, no Instagram é @LittleQuake, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming, Little Quake. Facebook também.com/LittleQuake. Cara, é isso. As redes, acompanhem. A gente tá com um monte de coisa nova para lançar. Agora em outubro vai sair single novo, vai vir clipe pela frente. A gente tem 3 singles para lançar até o final do ano. Ano que vem vai sair o disco. Tem um monte de coisa nova que a gente não pode adiantar ainda, mas fiquem ligados porque a gente veio produzindo muito conteúdo nesse meio tempo da pandemia. A gente tá agora... Chegou no momento de lançar isso. A gente não aguenta mais ficar segurando. E, cara, considerações finais, muito obrigado, Will, valeu de coração pelo convite. Muito massa poder ficar aqui papeando, falando de música, falando de arte, contando história. Que nem eu te falei, eu sou um cara que se deixar eu falo e não paro nunca mais. E, cara, muito massa esse espaço aqui que tu tá criando. Eu acho que é muito importante, principalmente agora, não só por causa da pandemia, mas acho que a gente... É um lance que veio muito forte para todo mundo, sabe? Todo mundo teve que se enfrentar durante a pandemia. A gente teve que, além de vários outros problemas, né, que não tem por que citar aqui, todo mundo sabe, mas um dos maiores problemas que a gente está tendo que enfrentar, acho que de maneira geral, é ter que se enxergar, sabe? Muita gente que ficou sozinha consigo mesmo e gerou muita reflexão. E a gente tem espaços assim para poder trocar essa ideia, poder compartilhar, poder, enfim, bater um papo mesmo despretensioso. É muito massa, muito legal. Espero que o podcast dure muito tempo. Espero que continue mesmo quando a gente passar por esse momento nebuloso aí da pandemia. Espero que a gente possa se encontrar para fazer esse churrasco, fazer um som. Vamos, certo. Quando a gente for aí pro sul fazer um show, faço questão de te convidar também, vai ser nosso convidado especial.
E, Pô, incrível. cara, é isso, velho. Tamo junto aí. Conta com a gente que precisar. E vambora. Cara, demais, demais. Muito obrigado por ter participado aqui do Colando. É uma honra enorme pra mim, cara, poder estar conversando com vocês aí de São Paulo, porque por mais que vocês sejam aqui do Sul, vocês foram pra São Paulo e tão longe daqui e tão com novas experiências, sabe? E eu quero aprender essas experiências de alguma forma. Eu quero conhecer novas formas de ver a vida, né, cara? Então, isso... Podcast pode ter certeza que vai continuar pra sempre. É isso aí. Porque eu não consigo me ver mais sem podcast, tá ligado? Não, eu isso não aí, me vejo cara, mais, aí. cara. E só um adendo. É muito bom também Oi. poder conversar com alguém que tá tomando uma polar. Eu tava... Faz muito tempo que eu não tenho essa visão. Aí, é bala, né, cara? É bom pra caralho. Aí matou a pau. Mas, gurizada, assim, ó, o que eu vou falar? Vocês sigam ele nas redes sociais. Ele já falou, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Me sigam nas redes sociais também, @WilliamGauzi, @Colando no Spaco e @Arbitrium Produtora. E sigam também os outros podcasts da Arbitrium Produtora. @Colomi Oficial, que é o Colomicast da banda Colomi. @Freewoman Podcast, que é o podcast de sexo que eu falo só merda lá. Então é isso aí, gurizada. Até amanhã. Um beijo e tchau. Ilmu kintika, ilmu tui, ai sega ai ai umo.